Oi, meu nome é Letícia e esse aqui é o meu canal. Hoje eu vim fazer a análise de um filme para vocês. Como vocês puderam ver aí no título, o filme é Eu Estou Pensando em Acabar com Tudo. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira eu vou fazer de forma bem breve um resumo do que é o filme, sem spoiler, uma questão técnica também para vocês entenderem como é que é o fluxo desse filme, para quem se sentir à vontade, que não assistiu e que não quer levar spoiler, entenda um pouco melhor e tenha vontade ou não de assistir esse filme. Vai ser bem breve mesmo, porque o trailer ele não explica muito bem, mas também se eu for explicar para vocês, vocês vão levar spoiler, então vai ser ficaria um pouco chato se eu repetisse o que tá no trailer. E eu vou repetir um pouco, mas eu vou tentar trazer de outra forma para vocês entenderem um pouco melhor. E a segunda parte desse vídeo vai ser a minha análise sobre esse filme. Eu já quero pedir desculpas antes de iniciar, porque assim, quando a gente começa a gravar um vídeo, as pessoas querem fazer barulho. Então, meu vizinho aqui tá fazendo uma obra, sei lá o que ele tá fazendo. Então, talvez em algumas partes do vídeo vocês consigam escutar, às vezes, uma batidinha aqui. Enfim, espero que não incomode. Vamos lá. Então, o filme conta a história de uma namorada que vai encontrar a família desse namorado, que é o Jake. Então, durante toda a viagem, eles têm uma narrativa bem longa, bem extensa, e a todo momento o pensamento dessa menina é cortado pela frase: Eu estou pensando em acabar com tudo. Mesmo em alguns momentos, quando parece ser meio fora de contexto. E como eu falei, a história ela é carregada por narrativas longas, extensas, com um ritmo lento mesmo. E esse ritmo lento se dá porque ele tem uma narrativa intensa. Ela é cheia de reflexões, cheia de simbolismos e que ao longo dessa trajetória acaba se estendendo essas narrativas. E daí, chegando na casa desses pais, também a gente se defronta com várias situações estranhas, totalmente sem nexo, como o trailer da Netflix mostra pra gente, que a gente sai sem entender bulufas. Então, esse filme, tem aproximadamente 2 horas e 20. Ele praticamente é dividido em 4 partes. Essas partes não são divididinhas, mas na hora da explicação que eu vou mostrar pra vocês, ele é dividido sim em 4 blocos, que são bem... Como é que eu posso dizer? Fica bem explícita essa divisão. O que eu posso dizer para vocês também é que essa história ela não é linear. Ela tem um aspecto de coisas lineares, porém ela não é bem assim linear. Ela trabalha com a questão do espaço-tempo, sim. Então, por conta disso, o filme ele tem uma narrativa, como eu falei para vocês, bem intensa, bem extensa e é cheia de simbologias. Então, não é um filme que vocês vão assistir mexendo no celular e achando que vão entender tudo. Ele é um filme para quem gosta desse ar mais misterioso, dessas coisas que cada vez, a cada minuto do filme, tu fica mais confuso ainda, que só lá no final tu consegue entender alguma coisa, se tu entender alguma coisa. Então, quem gosta desse estilo de filme, desse estilo de narrativa mais intensa, eu recomendo super assistir. Então, se você ainda não assistiu, se só veio aqui para olhar uma parte aí sem spoiler, é só isso que eu consigo trazer para vocês. Então, vamos lá para a parte com spoiler. Então, tudo começa quando essa namorada vai viajar com esse namorado chamado Jake para ir para casa dos pais dele. Então, durante a narrativa desse início, a narrativa ela traz uma ideia que ela está pensando em acabar com tudo, vinculado ao relacionamento. Porque a todo momento ela fala sobre ele, fala como é a relação dos dois, enfim. E essa narrativa dela acaba sendo atravessada por essa frase. Eu confesso para vocês que antes de iniciar o filme, eu acreditava muito que essa frase ela tinha relação com tirar a própria vida, mas que nesse primeiro momento o filme ele não traz esse aspecto. Então a viagem de carro, assim, nessa primeira narrativa, ela dura cerca aí de 50 minutos, pelo que eu lembro. Então ela me traz dois sentimentos, né? Ela me trouxe dois sentimentos. O primeiro, que essa história ia se passar num tempo real, no caso 50 minutos é um tempo razoável para uma viagem real, no caso. E também me trouxe aquele sentimento que eu ia ficar presa naquele momento
o resto do filme. Se eu não tivesse visto o trailer, eu acreditaria fielmente que o filme se passaria todo nessa trajetória de ida até essa casa desses pais. E essa história de tempo, ela vai vir de outras formas em outros momentos, que daí eu vou explicar um pouquinho melhor o que eu achei. Ainda durante a viagem, essa namorada, ela recita um poema dela, e esse poema fala sobre tédio, sobre como a vida ela é tediosa, como a vida, a rotina é chata, enfim. E que voltar para casa é terrível. Ela ainda cita um trecho que fala sobre como a esposa que está ali naquela casa, esperando essa pessoa voltar, na verdade ela é só um ser vazio. O que vai trazendo pra gente uma ideia de como a vida dessa pessoa está sendo pacata, como essa vida tá sendo terrível, né? Então, porque quando ela recita o poema, ela recita com um sentimento muito profundo daquilo, né? Então a gente já entra nessa história imaginando que a vida dela é daquela forma. E assim, a todo momento da narrativa, ao mesmo tempo que ela fala meio que mal do relacionamento dela com o Jake, ela traz muita similaridade. Ela fala que os dois são muito parecidos. E isso deixa subentendido: será que os dois não são a mesma pessoa? Para mim, isso ficou muito latente nesse momento dessa narrativa até a casa desses pais, porque ela traz algumas histórias e ela fala algumas coisas, e se tu percebe, ele faz um movimento também. Então, eles têm essa similaridade. Na hora da fala mesmo, na hora da narrativa, tu percebe que os dois eles trabalham de uma forma bem parecida. E essa minha hipótese só se fortificou porque ao longo da trama tiveram uns detalhes que foram somando, né? Além dessa narrativa, a namorada ela não tem nome. O Jake é o Jake. A namorada, ao longo de toda a história, ele chama ela por vários nomes diferentes. Ela não tem um nome específico. Quando eles chegam na casa desses pais, ela vê um retrato, e aquele retrato, na verdade, é um retrato dela, que também já dá um indício que os dois são a mesma pessoa. Ao longo da trama também tem algumas cenas, como a cena que ela encontra os quadros que ela pinta e estão assinados como Jake. E tem outra passagem também que quando ela está no quarto do Jake, ela encontra um livro que tem aquele poema que ela recitou no carro, como sendo dela. Então ela já acha estranho porque que tem um livro com o meu poema escrito pelo Jake. Então tudo indica que ela, na verdade, não é ela. Ela é uma imaginação do Jake. O que traz a hipótese de que ele é o protagonista e não ela. Ela é apenas, como eu falei, uma imaginação. É o fruto de uma imaginação do Jake. Ele criou ela como uma personificação da mulher ideal, da mulher que ele queria ter ao lado dele. E assim, tem vários detalhes, né? Como ela não lembra de algumas coisas, ela não lembra qual foi a última vez que ela viajou, como ela encontrou ele, né? A princípio, aquela história fica meio estranha quando ela conta, ela não sabe contar muito bem. Então a gente já percebe que ela já tem uma dificuldade em lembrar de algo. Como é que ela vai lembrar de algo sendo que ela é o próprio pensamento, a própria imaginação do Jake? E daí a gente percebe que na verdade a gente está caminhando dentro da história do Jake, que ela está sendo só uma portadora dessa narrativa, mas que na verdade é a narrativa da história dele. E aí, chegando ali na casa dos pais, que eu já trouxe alguns elementos que estavam presentes nessa história na casa desses pais, a gente percebe a similaridade dos comportamentos do Jake e da namorada com o comportamento do pai e da mãe dele. Eu acredito particularmente que não seja uma representação dos dois idosos. Eu acredito que é uma similaridade no sentido que o Jake projeta uma relação fantasiosa na relação dos pais dele, porque ele é mais calado e né, como o pai dele, e a mãe dele assim dá aquelas risadas meio de louca que assim chega a dar agonia quando ela ri. E ao longo da trama, essa namorada também começa a se comportar como a mãe dele. Então, aparentemente, ele projeta a relação fantasiosa dele nos pais, até porque talvez seja a única fonte de
como é que eu posso dizer? Talvez seja a única fonte de inspiração que tem essa imagem do casal ideal para ele. E daí, dentro dessa casa, a gente consegue ter a percepção do tempo e espaço, como eu falei para vocês anteriormente ali dentro do carro, que dá essa sensação que a gente está preso. E isso acontece também dentro daquela casa. Os pais do Jake, eles começam a envelhecer e ficarem jovens ao mesmo tempo dentro daquela dinâmica. Então, o tempo ele passa de uma forma diferente para esses pais que estão aprisionados dentro daquela casa. E eu entendo dessa forma, de que ele se sente aprisionado dentro daquele local. O próprio Jake se sente aprisionado. Ele se sente aprisionado naquela situação de envelhecimento e dos pais não terem saído daquele local, de ter entrado naquele processo ali mesmo. Talvez ele tenha realmente vivenciado essas situações, ou não, ele só tenha imaginado como deve ter sido a vida desses pais. Talvez até o desequilíbrio psicológico desses pais que é apresentado, talvez até venha desse desequilíbrio o desequilíbrio do Jake, que aparentemente começa a trazer alguns comportamentos meio estranhos também. E um fator tempo que aparece muito é a questão da rotina, como eu falei, né? Esse aprisionamento dentro dessa rotina me remeteu muito ao poema que ela recita no carro, que fala muito sobre como a pessoa fica aprisionada naquela vida pacata, sem viver a vida de fato. E um fator também bem importante, um detalhe, é que desde o momento em que ela sai daquela cidade, ela vive dizendo para ele: eu preciso ir embora cedo, eu tenho compromissos, eu não posso ficar, eu preciso ir embora. Isso pode também trazer a ideia dessa relação vinculada aos pais, de como os pais não querem sair daquele lugar e ela não quer ficar aprisionada, como essa relação dos dois. E ao mesmo tempo também pode trazer alguns elementos mais pro final aí do filme. Uma cena bem importante que acontece também dentro desse cenário da casa é quando eles chegam lá. Quando eles chegam, o Jake não quer entrar dentro da casa e ele quer dar uma volta ali pelo terreno da casa. E eles entram dentro de um celeiro e ele conta uma história do porco, que alguns porcos ficaram ali em um determinado local e que eles acabaram sendo comidos vivos por larvas, enfim, de dentro para fora. Isso traz uma relação direta com o adoecimento psíquico, eu acho que foi a analogia mais clara que teve em todo o filme, do porco ficar ali, estagnado, e em dado momento se percebe que aquele porco já morreu, né? Não se percebeu essa passagem porque ele estava morrendo de dentro para fora. Eu acho que isso é muito, muito, muito simbólico. Isso é o que praticamente está acontecendo com o Jake nessa trajetória. Outra cena muito importante que vai sendo posta durante essa história é uma cena de um zelador. São cortes dentro dessa história que apresentam um zelador. E esse zelador ele tem papel fundamental nessa história e ela começa a ser vinculada, esse zelador, com a história principal a partir do momento que a namorada ela desce até o porão e ela encontra na máquina de lavar roupas de um zelador. E é a partir daí que a gente vincula esse zelador a essa história principal. Mas eu vou deixar para contar essa história do zelador mais para frente também. Então, finalmente, depois de 1h30 de filme, mais ou menos, eles conseguem sair daquele local. Porque durante toda essa história, toda essa trajetória, eles não podem sair porque o Jake está cuidando desses pais. E ele resolve ir embora. Então eles iniciam uma nova narrativa da mesma maneira do que a narrativa da ida, um pouco mais curta, porque eles param numa sorveteria que tem no meio da estrada. Nessa sorveteria, eles param e pedem 2 sorvetes. Tem 2 atendentes que não querem atender eles, que as 2 ficam num canto rindo do Jake, enquanto uma outra atendente surge para atendê-las. Atender a namorada, no caso. Então, enquanto essa atendente faz aquele sorvete, ela conversa com essa namorada do Jake, né? E ela vai trazendo alguns detalhes no sentido de, tipo, oi, eu te conheço, eu sei de onde você veio, né? A gente já se viu antes. E daí a moça fica assim, como assim, né? A namorada, ela se pergunta, como assim a gente já se conhece?
Não tô entendendo muito bem o que tu quer dizer. E daí, quando o Jake vai pagar, existe um machucado na mão. E é o mesmo machucado que essa moça da sorveteria tem. O que traz novamente a ideia que aquela menina da sorveteria, na verdade, também é um fruto da imaginação do Jake. Logo quando eles vão embora, essa menina, essa atendente, ela chega pra namorada do Jake e fala: Olha, tu não precisa seguir em frente, não precisa. Você pode ficar aqui comigo que você vai estar segura. Como é que ela fala? Ela estava preocupada com a vida dessa namorada. E é claro que a namorada não dá ouvidos e segue a viagem. Um detalhe bem importante dessa cena que eu não entendi, particularmente eu ainda não consegui compreender muito bem, foi que a moça falou que tinha um cheiro ruim ali naquele local. Se alguém souber o que esse cheiro ruim pode significar, por favor, deixem aí nos comentários, que eu quero muito saber, porque eu realmente consegui interpretar várias partes do filme, mas esse cheiro em si eu não consegui captar a analogia do negócio. Aí eles pegam esse sorvete, eles vão embora, e daí eles não tomam aquele sorvete, eles pegam o sorvete ainda continua na mesma quantidade, e começa a derreter aquele sorvete. E o Jake fala: Olha, não vou viajar com esse sorvete derretendo do meu carro. E ele fala que ele precisa parar para jogar fora esse sorvete, para o sorvete não sujar o carro dele. E que ele sabe um local que tem uma lixeira, que teria que sair dessa rodovia principal e entrar na cidade ali, aonde tem aquela escola, a escola onde o zelador trabalha. Um detalhe também que eu acho que é nessa cena que o Jake comenta que trabalha com crianças, né? E em outra parte desse filme, não sei se é nessa parte, gente, ou se é na primeira, deles indo, que a namorada comenta que o Jake sempre sofreu na escola das pessoas rindo dele, ou algo parecido. O que já traz aí uma certa ligação do Jake com o zelador. Também traz a ligação dele com essas meninas rindo dele. Então, provavelmente essas meninas também estavam naquela escola e também riam dele. Chegando mais perto do fim, eles chegam nessa escola, o Jake joga fora o sorvete, ele volta para dentro do carro e eles começam a ter uma conversa. E do nada eles começam a protagonizar uma cena meio de romance. Até que o momento que o Jake vai beijar a namorada e o zelador espia essa cena. Então o Jake fica puteado da cara, aí ele sai correndo lá pra escola pra ir atrás desse zelador, porque ele quer tirar uma satisfação com esse zelador, que ele tava muito, muito bravo por causa disso. Aí quem fica puteado é a namorada, porque o que acontece? Ela está loucamente, desesperadamente buscando essa saída desse local para ir para casa, porque ela precisa estar lá cedo para trabalhar. E daí passa um tempo e o Jake não volta. Ela resolve então sair deste carro e ir na escola buscar este Jake, entender o que está acontecendo. E daí que a gente entra numa narrativa maravilhosa que eu gostei bastante, que ela chega na escola e encontra o zelador. E daí o zelador, ele surge, encontra ela ali, porque ela tá meio desesperada, e ela pergunta para esse zelador cadê o Jake, se ele viu o Jake. E o zelador afirma que não viu ninguém andando por ali. Então ela começa a pensar, bom, eu não sei nem explicar quem é o Jake, eu não sei nem dizer como ele é, porque eu tava numa festa com uma amiga minha no meu aniversário, e tinha um cara estranho olhando para mim a noite inteira, e eu queria ter um namorado ao meu lado para que essa pessoa parasse de me olhar. Então a gente consegue entender, de fato, é aí que a gente dá como é que eu posso dizer? É aí que a gente confirma que ela, na verdade, é a imaginação do Jake. Essa relação nunca existiu. Ele era só um cara estranho num bar olhando fixamente para ela. E daí toda a história que ela contou lá na casa dos pais dele é tudo mentira. Não foi algo romântico, não foi algo que ele chamou ela para sair. Simplesmente ele ficou olhando para ela no bar, na festa, enfim, olhando para ela fixamente, feito um doido, e ele não fez absolutamente nada. E daí, já com todos os detalhes que a gente trouxe dessa ideia vinculada do Jake com esse zelador, a emoção que ele passa ao
ouvir ela falar sobre o Jake deixa muito, muito, muito claro que ele é o Jake. Então, toda essa história, tudo que a gente viu até então é a história desse zelador. É a história, da imaginação desse zelador em relação a um relacionamento que nunca existiu. E provavelmente foi nutrido realmente nessa cena onde ele vê ela nessa festa e se apaixona por ela. E ele acaba criando ela dentro do imaginário dele. Então, a namorada continua a procurar o Jake, né? Porque, é claro, ela não entendeu muito bem que o zelador é o Jake. Então, ela vai em busca do Jake. E os dois se encontram no corredor. E no que eles se encontram, surgem duas versões deles. Um casal apaixonado dançando. Eu vou confessar pra vocês que, quando começou essa cena, eu achei meio cômico. E ao longo dessa cena foi virando trágico, bem trágico. Então é como se fosse a imagem dos dois, um pouco mais jovens, dançando um balé. Até que um zelador, que também é uma imagem tirada desse zelador, vem e tira essa namorada desse Jake. E o final dessa história é trágico. O zelador mata esse Jake. Então, o que eu posso dizer dessa cena, acredito que seja uma simbologia muito forte desse sentimento do Jake, porque a expectativa dele era ter uma vida normal, uma vida plena com a menina que ele ama, até que a imagem desse zelador surtado, né, uma pessoa que tá fora de si, chega e mata esse Jake apaixonado, mata esse Jake normal. Então mostra muito bem esse desequilíbrio emocional que o Jake tem e que foi se construindo ao longo da vida dele. Ele queria muito ter essa chance de ser normal, de se apaixonar, mas ele não teve essa oportunidade. Uma cena onde o Jake, que a imagem do Jake mais jovem, enfim, está lá morto no chão, e tanto a namorada quanto o Jake, que estavam protagonizando até agora, se olham para esse Jake morto e cada um sai por uma porta. Então, o que representa é que essas imagens, o Jake também é um personagem criado desse zelador. Pode ser até que ele existiu, pode ser que ele tenha vivido uma vida similar, mas o Jake também é uma imaginação deste zelador. Então, no caso, ali se quebra essa imaginação. É a sensação que finalizou aquela imagem, aquela fantasia que esse zelador tinha na vida dele. Então, o zelador vai para o carro dele, tira todas as suas roupas, lembrando que, assim, esse trajeto passa por uma nevasca, então tá nevando horrores. Então, uma pessoa ficar pelada no frio é porque realmente a pessoa tá meio fora de si. Então ele tira toda a sua roupa, ele fica dentro do carro vendo imagens, por exemplo, da sorveteria, que ele sempre gostou muito, então a propagandinha da sorveteria. E também aparece a imagem de um porco. E o porco, com certeza, é uma menção àquele porco que morreu comido de dentro para fora. E esse porco vai direcionando ele de volta para a escola, e ele vai atrás desse porco, e eles vão para um caminho de luz, o que representa a morte, provavelmente. Então, como eu falei anteriormente, lá bem no início, sim, essa história provavelmente fala de uma pessoa que está tentando acabar com a sua própria vida. Então surge aí uma cena de teatro onde o Jake protagoniza essa cena e quem tá vendo são todas as pessoas que participaram da vida dele. Estão todos envelhecidos, né? Estão todos velhos. O Jake também, como a imagem do Jake em si, que transitou por toda essa história, ele mais velho. Ele não está velho como zelador, mas ele está velho dentro da imagem dele como Jake. Eu acredito que essa peça, ela traga a ideia de glória, né? Que após ele morrer, enfim, surge essa glória, esse sentimento de fechou aquela cena, acabou essa peça de teatro. Então é algo bem teatral, literalmente, né? E que mostra esse final com glória, porque todos aplaudem de pé essa história que ele conta.
que traz também o sentimento que dentro da vida do Jake ele queria ser mais que um zelador, né? Em todo momento da história ele queria ser pintor, escritor também de poemas, ele estudava física quântica, então ele queria ter uma vida muito diferente, uma vida mais artística, né? E aquilo traz também esse sentimento, né? De que ele finalizou a vida e aí sim ele conseguiu realizar o sonho de ser um papel principal nesse teatro, nessa história da vida dele, né? E é muito interessante porque daí todo mundo tá ali aplaudindo, então é um sentimento real de glória, de final. É isso, pessoal, essa foi a análise desse filme. Foi a minha análise, né? Acredito que eu não tenha fugido muito do livro, porque sim, este filme é baseado em um livro. Eu não li o livro, eu não sei dizer para vocês como é a narrativa do livro, se eu interpretei da forma com que está escrito no livro. Também peço para vocês, quem leu esse livro, quem sabe da história, deixa aqui nos comentários se eu viajei muito ou se eu cheguei perto aí da interpretação original do livro. Eu espero ler este livro muito em breve, porque eu achei sensacional. Eu acho que é uma recomendação muito boa, tanto o filme quanto o livro, porque eu acredito que o livro deve ser tão bom quanto. Para o pessoal aí que gosta de uma narrativa mais longa, mais intensa, com várias reflexões, com várias simbologias. E, enfim, eu gostei muito, muito mesmo. Não é um filme que é para assistir mexendo no celular, que é para ficar assim meio à toa. E definitivamente não é um filme para assistir enquanto você estiver com sono, tá? Porque até eu que amo esse tipo de filme, eu não consigo assistir esse filme se a minha cabeça não estiver 100% ligada. Então, assistam esse filme no momento que vocês estejam assim mais dispostos a assistir, porque precisa de disposição e precisa de muita concentração para poder analisar todos os detalhes. Tentei trazer aqui o máximo que eu pude de detalhes também, falando em detalhes, né? Porque é difícil trazer de uma forma breve tudo que esse filme traz. Então ele tem muito mais do que eu falei aqui. Com certeza ele tem muito mais detalhes que são bem interessantes de assistir. Então fica aí minha indicação e um beijo e até o próximo vídeo.